Olá a todos e a todas, é muito bom tê-los aqui para falarmos sobre poesia. No encontro de hoje, falaremos sobre a estrutura do poema, sobre a métrica, sobre versos livres, sobre divisão de verso, de estrofe, questões relacionadas de fato à estrutura do poema. Nessa imagem da capa, dá para perceber como o poema se divide. Em encontros anteriores, já aprendemos o que é poesia e o que é poema. Sendo o poema o texto, a estrutura na qual a poesia se desvela a nós, se apresenta a nós, esse, esse texto se subdivide em outras partes. Estrofe, que é um conjunto de versos, e verso, que é essa linha, essa frase que costumamos chamar de linha e que na poesia se chama verso. Quero destacar algumas coisas antes de seguirmos. A primeira delas é que tudo o que eu falar sobre métrica, sobre versificação, tem como perspectiva um autor chamado Sanzio de Azevedo. Escreveu um livro muito bom sobre essa temática, que se chama Para uma Teoria do Verso. Então, a perspectiva que adotamos para a versificação é desse autor. A segunda coisa é que quase todos os exemplos de poemas que usamos aqui são de autores baianos, ou então autores naturalizados. Caso apareça um exemplo de autor não baiano, iremos destacar com um asterístico no slide, eu também posso mencionar. O verso é uma das unidades do poema. E existem diferentes tipos de versos. Basicamente, existe o verso livre e o verso metrificado. No verso livre, o poeta não se preocupa na quantidade silábica daquele verso. Ocorre em um poema diferentes tipos de contagem silábica. E existe o verso metrificado, que é aquele que vamos nos deter nesse momento, que é o verso que existe de maneira fixa uma contagem das sílabas. E as sílabas do poema se diferem das sílabas da gramática. Aprendemos na escola o que é uma sílaba gramatical. E quando da contagem silábica, da métrica, da escansão do verso, existe um outro tipo de sílaba, que é a sílaba poética. Mais adiante, entenderemos a diferença entre sílaba poética e sílaba gramatical. Quando observarmos nos poemas, nos exemplos que trouxemos, essa diferença eu vou apontar para que fique mais claro. E quando o poeta se preocupa em escrever de maneira contada, ou seja, observando de maneira fixa quantas sílabas poéticas tem em seu verso, ele consegue alcançar elementos rítmicos, consegue marcar uma cadência consegue marcar uma cadência nesse verso. Então, basicamente, existem esses dois tipos, o verso livre e o verso métrico, que é aquele que vamos nos deter nesse encontro. E para que o poeta consiga alcançar com seu poema os efeitos rítmicos proporcionados pela métrica, ele lança mão de algumas estratégias. Por exemplo, estratégias que fazem com que uma palavra tenha mais ou menos sílabas poéticas para conseguir enquadrar dentro daquela contagem. Vamos ver alguns exemplos dessas estratégias que o poeta utiliza para conseguir construir o poema, construir o verso de uma maneira fixa. Essas estratégias são chamadas geralmente de metaplasmos, que é um conceito da linguística, mas que a teoria do verso usa para se referir a esses processos que nós que escrevemos utilizamos no momento da escrita metrificada. Existem diversos tipos de metaplasmos. Metaplasmos de supressão, que são aqueles que retiram um som, retiram um fonema, retiram a sílaba da palavra ou do verso para conseguir aquele efeito, para conseguir aquela quantidade de sílabas. Existem aqueles de acréscimo, nos quais são adicionados uma sílaba, um fonema. E na contagem métrica do verso, o que importa é o som. O que importa é como a leitura daquele verso soa. Ou seja, na contagem silábica,
é necessário observar com o ouvido, sentir com o ouvido essa quantidade de sílabas poéticas. E vejamos a diferença entre sílaba gramatical e sílaba poética. Na sílaba gramatical, aquela que estudamos na escola, essa possui diferenças para a sílaba poética. Na sílaba poética, por exemplo, quando há duas vogais em diferentes palavras que estão próximas e uma é átona, existe uma elisão, ou seja, uma junção dessas duas sílabas. Porque quando lemos, dá para perceber que essas duas vogais se conectam de tal modo que parece ser somente uma sílaba. Então, essa é uma das diferenças entre a sílaba gramatical e a sílaba poética. Na contagem da sílaba poética, outra diferença é que quando vamos escandir, ou seja, contar a quantidade de sílabas de um verso, contamos somente até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Na hora da leitura, na hora da recitação do poema, claro que se lê o verso todo, mas quando vai se fazer a contagem, só se conta até a última sílaba tônica. Exemplos desses metaplasmos que o poeta usa para alcançar essa contagem é, por exemplo, a prótese. E temos uma palavra aqui que muito comum, que ocorre muitas vezes também no falar comum, que é alembrar. Quando adicionamos esse fonema no início de lembrar, esse recurso pode ser usado pelo poeta para alcançar determinada quantidade de sílabas. Ou então espindurar, que ocorre muito na fala comum e que é um recurso chamado prótese pela linguística, usado também nesse sentido, quando falamos de poesia. Outro recurso é a aférese, que é quando há uma subtração de uma sílaba. E temos um exemplo famoso, que é um verso de Castro Alves, o primeiro verso do célebre poema Navio Negreiro, no qual o poeta retira uma sílaba, retira um fonema da palavra para alcançar uma contagem, para alcançar o decassílabo. E é o verso: estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar. Estamos. Ele retira o é, para que na contagem a palavra tenha uma sílaba a menos. Vamos observar agora na leitura de um poema de Sandro Ornelas esses detalhes que comentamos. Um poema intitulado A Janela Voadora. Tenho a destacar que esse não é um poema metrificado, porque o poeta não prezou pela contagem silábica. Escreveu sem observar essa questão e é um poema de versos livres. No entanto, eu escolhi esse poema porque há uma variação de quantidade de sílabas em cada verso que será exemplar para a nossa contagem, para o nosso entendimento desse assunto. Lerei o poema para vocês, A Janela Voadora. Binóculos alheios me olham. Janelas sem anteparos projetam seus ininterruptos ruídos do fora, seus riscos de morte e nossos ossos e músculos murchos na cama. Febre branda, julho em Brasília, café quente e corpo perto do fim. É um poema no qual podemos observar uma variação muito grande entre os versos. Até de maneira gráfica, podemos observar a variação dos tamanhos dos versos no poema de Sandro Ornelas. Vejamos versos com uma palavra só, versos com 3 palavras, então há essa variação na quantidade de sílabas poéticas também. E, dentro da teoria do verso, existe um número e um nome, existe um nome para cada tamanho de verso. Versos que têm uma sílaba só são chamados de monossílabos. E vemos um exemplo aqui no verso ilha, ou então no verso ossos, de Sandro Ornelas, que possuem tão somente uma sílaba poética e que são chamados de monossílabo. Aí, na gramática, contaríamos, por exemplo, em ossos, 2 sílabas. Só que uma das diferenças da sílaba poética para a sílaba gramatical é que na escansão, na contagem silábica, só se vai até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Já que ossos é a última palavra do verso, só contamos até ossos. O que vem após
é descartado nessa contagem. Os versos que possuem duas sílabas poéticas são chamados de dissílabo. Um exemplo aqui é o primeiro verso. Binóculos alheios me olham. Binóculos. Binóculos, gramaticalmente, possui 4 sílabas. Só que, como é uma palavra proparoxítona, a última sílaba tônica é nó, só contamos até aí. Há também nesse poema exemplos de versos trissílabos, que são os de 3 sílabas. Por exemplo, café quente. Para a contagem gramatical, seriam 4 sílabas. Contamos até quem. Café quente. Então, 3 sílabas, trissílabo. Existe também exemplos de tetrassílabos, versos com 4 sílabas. De morte nossos. Vamos contar. De morte 3, de morte 3. Só que existe aqui uma elisão nesse i e morte. Lembrem-se que eu falei que quando existe 2 vogais e uma delas ou as duas forem átonas, existe essa elisão, essa junção. Porque quando falamos, escutem, de morte nossos, de morte nossos. Há essa junção de morte e i, porque são 2 vogais. Então, contamos de morte 3, nossos. Contamos até o nó. Então, 4 sílabas poéticas. Dentro da teoria do verso, dos tratados de versificação, existem diferentes perspectivas. Essa é uma delas. Outros autores talvez contem outros versos de diferentes formas. Então, não há uma lei que rege a versificação. Existe, sim, tratados, linhas, correntes ideológicas para essa contagem. Na poesia de língua portuguesa, existem metros, ou seja, versos de diferentes tamanhos que são mais consagrados, mais usados. Por exemplo, o verso de 5 sílabas, que é chamado pentassílabo, ou então, como é o nome mais usado, redondilha menor. Esse é um dos versos mais usados. E é também, de 5 sílabas, um verso muito famoso que está no conhecimento popular, que é E Agora, José?, que Drummond escreveu e que tem 5 sílabas poéticas. Outro exemplo, esse de minha autoria, Com Ledo Semblante, também 5 sílabas, redondilha menor. Outro tipo de verso é o de 6 sílabas, o hexassílabo. E temos um exemplo de Junqueira Freire, Beijar-te a fronte bela. Outro tipo de verso também muito aclamado, muito usado pelos poetas de língua portuguesa, é o redondilha maior, ou então heptassílabo. É aquele que possui 7 sílabas. E vejam que para facilitar a nossa contagem, eu coloquei o primeiro verso do exemplo dividido por barras. E essa divisão gráfica se dá para que possamos observar a separação silábica da contagem poética. Vou ler esse exemplo de Redondilha Maior, de José Inácio Vieira de Melo. Concerto para cavalos. Esses cavalos de vento, gigantes de patas mágicas, cobrem os desvãos dos signos com seu resfolegar. Lambem as vulvas das loucas com sua aguda linguagem, inaugurando evangelhos de mansas e novas águas. O galope dos cavalos açoita sonhos do rei. A luz subsistem lembranças de um tempo livre, sem leis. Rincha o vento da lembrança, sopranos, era uma vez. Então, é um trecho de um poema maior de Inácio, no qual podemos observar essa cadência marcada que se dá muito em decorrência da quantidade fixa de sílabas poéticas que esse verso tem. Até aqui podemos nos perguntar, para que me interessa esse tanto de nome, essas nomenclaturas todas? Nós que escrevemos poesia não necessariamente precisamos decorar essa nomenclatura. No entanto, é bom saber que existe determinado nome para determinado verso que tem determinadas quantidades de sílabas poéticas. Um exemplo agora de verso com 8 sílabas, que é um octassílabo,
de autoria de Marcos Vinícius Rodrigues. Decide por mim esse verso. Um verso com 8 sílabas. Um exemplo de verso com 9 sílabas é da poeta Ângela Vilma, trazendo-o como dono de tudo. E outro exemplo é o de Edmar Vieira. Que faço eu neste circo sem graça? 9 sílabas. O verso de 10 sílabas, quiçá, é um dos mais famosos, dos mais usados na poesia de língua portuguesa. E eu trouxe um exemplo de Mônica Menezes. Amanhã amanhecerei borboleta. Esse verso de 10 sílabas se chama decassílabo e é um dos mais usados. O verso de 11 sílabas é chamado de endecassílabo, e aqui temos um exemplo de minha autoria. Descubro na morte o mais belo lirismo. O de 12 sílabas, chamado alexandrino, também é muito conhecido na poesia de língua portuguesa. E nele temos alguns elementos a mais que observaremos nesses exemplos. O primeiro exemplo é de Alberto de Oliveira. Como se sente o ardor febril da mocidade? No verso alexandrino clássico, existe um corte no meio do verso, ou seja, entre a sexta e a sétima sílaba. Nessa configuração, o poeta opta por fazer a chamada cesura no verso clássico. Como se dá esse corte? É necessário que o poeta escreva 2 versos de 6 sílabas e que na passagem de um para o outro, a última palavra do primeiro verso de 6 sílabas termine ou em oxítona ou em um monossílabo tônico, ou então que exista uma elisão entre a última palavra dos primeiros 6 versos e a última palavra do restante do verso. Então, nesse exemplo, com ardor febril é o meio do verso e é terminado em um monossílabo tônico. Então, é possível cortar os 2 versos sem perder a quantidade de sílabas nos dois, ou seja, os dois possuem 6 sílabas. Essa é a forma clássica de escrever o alexandrino. Outro exemplo é o de Raimundo Correia. Ó borboleta para, ó mocidade espera. Nesse, na cesura, há uma elisão. Vejamos. Ó borboleta para. Para tem como sílaba tônica o pá. E há uma elisão entre o rá com ó, porque rá é uma sílaba átona, ou seja, que não é forte, e que pode se emendar com ó mocidade. Então, há essa diferença entre o alexandrino clássico e o alexandrino comum, que não se preocupa com essa cesura. Também existem os versos com mais de 13 sílabas. No entanto, dentro dessa nomenclatura não há um nome específico para cada um desses versos. Existe o conceito de versos bárbaros, que são aqueles versos que possuem de 12 sílabas em diante, 13, 14. Falamos até aqui da existência da poesia de verso livre, ou seja, aquela que não possui uma formalidade na contagem silábica, e na poesia de verso metrificado, que é aquela que tem essa formalidade que segue esse padrão. E também falamos das nomenclaturas que os versos recebem a depender da quantidade de sílabas poéticas que eles têm. Agora falaremos sobre estrofe. Estrofe, que é esse conjunto de versos em um poema. A depender da quantidade de versos em cada estrofe, essa estrofe tem uma nomenclatura. E vamos observar. Por exemplo, quando uma estrofe tem um verso só, ela é chamada de monórtico. E temos um exemplo de Eliseu Moreira Paranaguá, cuja estrofe é: tenho confiado na pedra sem vacilar. Ou seja, a estrofe desse poema é tão somente esse verso. E temos também as estrofes com 2 versos, que são chamadas de dístico. E temos um exemplo aqui de Mônica Menezes. Já está decidido, amanhã despertarei borboleta. A estrofe que tem 3 versos é chamada de terceto. E temos aqui um exemplo de Edmar Vieira. Aquele poema me fala e me cala, ao passo que carros, motos, bichos e gentes cortam a fumaça dos vazios que há entre os concretos. As estrofes que têm 4 versos são chamadas de quadra ou quarteto, e aqui essa diferença a depender da quantidade silábica do verso dessa estrofe.
Por exemplo, quando uma estrofe possui versos de até 7 sílabas, ela é chamada de quadra. Quando ela possui 8 sílabas ou mais, esses versos, organizados em estrofe, são chamados de quarteto. E temos aqui um exemplo de quarteto de Goulart Gomes. Eu hoje acordei de madrugada, com o som da tua voz em meus ouvidos, o cheiro do teu ventre em minhas coxas e o veneno do teu sangue em meus sentidos. Estrofes que possuem 5 versos são chamadas de quintilha. Um exemplo de Vladimir Queiroz. O canibal dobrou a esquina hoje cedo, subiu as escadas depressa, tomou café no saguão do hotel, sentou-se num banco vazio do coletivo e foi apreciando os outros seus iguais. Estrofes que possuem 6 versos são chamados de sextilha. E temos um exemplo de José Inácio Vieira de Melo. Sabe, moça da encruzilhada, quando te encontrei foi um assombro. Tu trazias estampada no semblante a indagação que me acompanha. O mais espantoso é que também eras a resposta que sempre busquei. Há as estrofes de 7 sílabas, chamadas de septilha. Temos aqui um exemplo de Cristiana Leilani. Escrever o que se esvai das cópulas céticas entre amantes sublimes répteis no pigmento dos corpos ainda guardados no universo, todos incluídos nos cardápios, nos diálogos íntimos da noite de angústia, disputando o oxigênio do texto, no sol das folhas que Lúcifer cortês inalou de uma só vez. A estrofe com 8 versos é chamada de oitava, e temos um exemplo de Juvenal Teodoro Paiaiá. A confiança como teorema, por mais certeza adquirida no postulado, é necessário a demonstração da concisa a clara. Temos também as estrofes com 9 versos, e essas são chamadas de nona. E temos aqui um exemplo de Rita Santana. Arrasto as minhas asas, depois corto nos dentes o lado a lado de um anjo, e levo o meu querubim para os meus infernos pessoais. Boto lenha na fogueira, mastigo alhos, e o anjo que está em liberdade condicional comunga comigo o meu leito de mulher eleita, reparte o pão comigo, divide o teto, e depois, asa crescida, volta aos perdões dourados do reino. Digo amém e sacudo as asas para outro voo. Esse foi um exemplo de nona, que é a estrofe com 9 versos. A estrofe que tem 10 versos é chamada de décima. E aqui eu trago um exemplo de minha autoria, que é um poema intitulado Poeta. O filtro da rígida vida no mundo retém a brutal existência das horas e do sofrimento reinventa as auroras, da dor tira adubo pro texto fecundo. Aquele que expressa aforismo profundo, no duro existir que conduz ao fracasso, na língua edifica seu próspero espaço, da língua produz singular universo. Poeta que pena e trabalha no verso, forjando-se signo deste compasso. Existe também a liberdade do poeta de escrever com a quantidade de versos em uma estrofe que ele queira, 13 ou mais. Mas nesses casos, não há uma nomenclatura específica para as estrofes com mais de 13 sílabas. E também vale destacar que essa nomenclatura não é uma lei, não é uma regra. Só estamos mostrando esses nomes que damos a determinados tipos de estrofes. Mas você tem a liberdade para escolher a que queira, para escrever da maneira que goste. Até aqui falamos sobre a métrica, sobre o verso e sobre a estrofe. Observamos as nomenclaturas que os versos têm e as nomenclaturas que as estrofes também possuem. Até o próximo encontro.